Hoje, o melhor e mais justo debate os desafios dos trabalhadores, dos sindicatos, das empresas, do governo, no atual momento da indústria nacional. O governo tem apostado no mercado interno como uma boa estratégia de blindagem contra a crise e a concorrência internacional. Nesse contexto, o que pode representar a indústria no futuro do desenvolvimento econômico e social brasileiro? Eu queria que a gente usasse o último bloco aqui para pensar, então, para onde aponta isso que a sociedade começa a se mobilizar ou volta a se mobilizar, que é discutir uma política industrial. Isso é a pauta do momento. Para onde aponta? Qual é o futuro dessa discussão e para onde a gente tem que ir? Eu vou começar esse terceiro bloco com o Rafael. Bom, nosso objetivo é o que a gente discutiu nos outros blocos, né? Criar uma indústria forte, que é onde a gente sabe, é o setor da economia que a gente sabe que paga os melhores salários, tem as melhores condições de trabalho, onde o movimento sindical tem o maior acúmulo de organização. Cria demandas para os outros setores, de serviço, de comércio, dinamiza. Referência até, por exemplo, nas negociações de database. E, bom, a gente terminou Agora, o Brasil tem vocações, por exemplo? Quer dizer, que ramos de indústria nós temos vocação ou devemos atacar primeiro? Qualquer indústria, por exemplo, a gente sabe, o Brasil há uma indústria forte ligada à agroindústria. A indústria de alimentação também. De alimentos, né? Tecnologia aeronáutica. Hoje, por exemplo, tem alguns polos no campo da informática, como Recife, Pernambuco, né? Não só Recife. Nós temos algumas vocações, a gente está falando de áreas de desenvolvimento tecnológico e no campo de certas engenharias, como a região São Carlos e região, né? Acho que tem muita coisa tudo que é feito no Brasil. O Brasil tem a história do café, né, a própria estrutura da construção da história. O Brasil é um grande produtor de café, ainda não é o maior mais. Só que é impressionante, eu não sei se isso é uma verdade absoluta, mas a informação que eu tive que a Alemanha é o maior produtor e exportador mundial de café solúvel. Eu não vi um pé de café na Alemanha, do pouco que eu conheço de lá, tá certo? E não acredito que haja uma larga produção de café. Então, da onde vai o café que é convertido em café solúvel? Né? Então, a agregação de valor daqui que foi feita, pois com certeza do Brasil tem, da Colômbia. A agregação de valor presente na produção do café solúvel foi feita tudo na Alemanha. Então, a parte mais cara foi feita lá, o desenvolvimento de aroma, o desenvolvimento de solubilidade, que eu sei que são coisas que são discutidas na hora de produzir o café solúvel, está tudo lá. Então, por que nós continuamos com isso? Chapa de aço que nós compramos para fazer máquina de lavar, o fogão, muita chapa importada, inclusive o minério de ferro quem produz? Né? Então, a questão de desenvolver, de ter estratégia para a indústria nacional é o que também é cobrado por nós. Claro, a indústria aeronáutica é importantíssima do ponto de vista estratégico. Mas tem um alto grau de importados também nos seus componentes. Alto grau de importado. Mas a petroquímica agora, com pré-sal, etc., são uma área importante. Então, eu entendo que um país, para ter soberania, para poder se impor como se impôs ao longo do governo Lula principalmente, melhorou sua autoestima no mundo e tudo mais, precisa pensar o setor estratégico com muita importância, com muito cuidado, né? É claro que a questão alimentar é fundamental, né? Mas a questão das telecomunicações... Tem uma indústria aí também. Pois muitas. A questão das telecomunicações. O que nós temos nacional nas telecomunicações? No setor de eletroeletrônico como um todo. Eu acho que o foco podia ser esse. Na indústria extrativa a gente já é referência. Né? Na alimentação nós somos exportadores também de carne e outros tantos produtos. Agora a gente tem que focar aquilo que tem valor agregado. Então a linha branca é um segmento do setor de eletroeletrônicos. A gente, como você disse, está se tornando referência também na questão da informática, de programação, esse tipo de coisa, junto com a Índia. A gente tem que produzir também telefonia celular. Softwares, né? Sobretudo. Telefonia celular, não só linha branca, como as outras linhas, tantas, marrom, produzir aquelas geladeiras que a gente importa. Tudo isso. Acho que o foco tem que estar aí, onde está o conteúdo tecnológico embarcado e o valor agregado também é maior, né? Eu tenho para mim o seguinte: se nós quisermos ter uma indústria forte no Brasil, primeiro, o governo brasileiro precisa ter como prioridade a valorização da indústria nacional. Segundo, o governo tem que investir em ciências e tecnologia e pesquisas. Eu não vejo um país que quer chegar onde nós estamos chegando
sexta economia mundial. Vamos ser um dos principais países no mundo em produção de petróleo. Se nós não tivermos investimento, se não houver investimento na educação, né? Ciência e tecnologia, mas nós temos que investir, o governo tem que tirar como prioridade do Produto Interno Bruto brasileiro um investimento maior em pesquisas, porque é aí que nós vamos ganhar, né? Vai ser na pesquisa, na tecnologia que nós vamos ganhar essa qualificação necessária para ter uma indústria forte. E para isso nós temos que ter uma educação forte no Brasil, uma educação qualificada, né? Que os filhos e filhas, né, dos trabalhadores possam disputar o mercado de trabalho de igualdade de condições. Porque hoje, quem estuda em escola pública dificilmente consegue disputar uma vaga no mercado de trabalho com quem sai da escola privada. Das boas, né? Escolas privadas, né? Das boas escolas privadas. Há muitas escolas privadas que são muito ruins, inclusive. Né? Então, esse é um pilar fundamental para termos uma indústria forte, qualificada, competitiva no Brasil. Isso agora, deixa eu fazer uma interferência aqui, porque isso que vocês estão me dizendo me parece o seguinte, quer dizer, eu poderia chegar à conclusão e dizer, então estamos no caminho certo, porque o Brasil tem investido, aumentou, quase dobrou o seu investimento em educação. Talvez ele tenha que fazer mais, mas está aumentando o investimento do PIB, era 4 ponto alguma coisa, está indo a 8 agora, há uma reivindicação de 10 e deve chegar a isso em breve. Né? Há um aumento considerável, talvez ainda não suficiente, mas é considerável. Esboça-se houve um primeiro passo e o governo dá sinais de novos passos em termos da delimitação de uma política industrial. O Brasil Maior foi um primeiro passo, que deveria ser analisado como uma espécie de protótipo, de piloto, para se desdobrar, e o governo está se comprometendo a fazer desdobramentos nesse campo. Há, pelo menos, o reconhecimento, a tentativa de Pronatec, ProUni, etc., de ampliar o acesso ao ensino superior, onde está a ciência e tecnologia, por exemplo, na educação para a ciência e tecnologia também. Há muito o que fazer. Está seguindo o caminho, digamos, devido, e nós teríamos um problema de tempo, de ritmo. Quer dizer, é preciso acelerar isso ou ainda é preciso corrigir rotas? Essa pergunta, nós estamos adequados ou nós estamos adequando o ritmo com a nossa necessidade. Essa acho que é a grande discussão que nós temos que fazer. Me parece um pouco perdido esse debate também. Porque perdeu-se muito tempo porque os governos não priorizavam. Hoje, se tem uma política mínima industrial, é porque houve prioridade do governo. Se tem investimento na educação hoje, mesmo em nível pequeno, porque o governo está priorizando. Então, qual é a velocidade que vai se investir em educação, ciência, tecnologia e pesquisa para nós sermos competitivos? Essa é a pergunta que tem que ser feita não só para o governo federal, para os governos estaduais também. E para os empresários, e para a sociedade civil, para os trabalhadores. Como é que se sincroniza isso com o desenvolvimento do emprego? Porque você for a mão de obra e tem que ter lugar para esse povo trabalhar. Porque também tem que calibrar, né? Então você tem que sincronizar a geração de mão de obra, tecnologia com as oportunidades de trabalho, né? Com o desenvolvimento da indústria. Então, você sabe que a gente conversou aqui recentemente um programa sobre a China, relação comercial Brasil-China, e com representantes chineses da China, né, chineses que já moram no Brasil, enfim. E eles diziam uma coisa que assim, eles têm, independente de discutir qualquer mérito sobre as questões chinesas, eles têm lá políticas, cumprem rigorosamente e experimentaram nos últimos 30 anos avanços fenomenais, né? Não vou entrar no mérito de a que preço, mas uma das questões que eles apontavam ali, me parece, eles diziam assim, nós temos uma necessidade, pelo tamanho da nossa população e tal, de gerar 10 milhões de emprego ano. É uma obrigação, não dá para manter a economia, não é crescendo, para manter o mínimo de estabilidade econômica na China sem gerar 10 milhões de emprego ano. Porque tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né? E nascendo muito gente, mesmo que com políticas de diminuir natalidade e tal, nascendo muita gente entrando no mercado. Então, você está falando uma coisa que é importante, quer dizer, é preciso calibrar, né? Eles sabem quantos engenheiros eles precisam, quantos tecnólogos,
quantos administradores, ele sabe quantos empregos vão ser gerados para manter essa população ocupada, para gerar receita, para fazer o país crescer, para botar comida para todo mundo comer, né? Para gerar um mercado consumidor que vai consumir carro, que vai consumir telefone celular, que vai consumir televisão, que vai consumir geladeira. E isso precisa de um alto grau de capacidade de planejamento que parece que nós ainda estamos atrasados, não é, Rafael? Porque nós aqui... A indústria tem uma participação importante nisso, né? Mais ou menos nessa linha. Que país queremos ser daqui a 15 anos? Qual que é a participação da indústria nesse processo? É determinante. Entendeu? É a capacidade de olhar para frente, né? De olhar para frente e falar o que nós pretendemos, o que nós precisamos. E qual que é o futuro que nós queremos, que a gente falou um pouco, um futuro que tenha agregação de valor com tecnologia, que tenha ocupação na indústria, que tenha pesquisa, né? E essa seja uma engrenagem ajustada. E não agora, se sentimos lá em São Carlos... Se gere os empregos necessários para as próximas gerações, mais qualificados. Não simplesmente, sentimos que tivemos um problema em São Carlos, estamos gritando porque estamos perdendo nossos empregos. Então, o governo linha branca precisa cuidar, né? Então, fomos ouvidos, tivemos espaço dentro do governo para levar as propostas, mas isso de uma forma, o governo até agradece, né, Rafael, quando a gente está falando, porque são coisas que o governo ainda parece que foi incapaz de enxergar alguns cantos que geram algum tipo de atrito. Agora, queria mais pensando o futuro, queria botar mais um elemento aqui, embora tenha que ser rápido, mas a gente tem uma coisa meio atávica no Brasil, estrutural, que é o chamado custo Brasil, de um lado, problemas de infraestrutura de outro, né, que aumentam o custo, e uma carga tributária muito forte, que a gente sabe que o Brasil em algum momento terá que, ou de maneira parcelar, ou de maneira mais plena, fazer algumas reformas, como, por exemplo, a reforma tributária. Como é que vocês veem isso? Quer dizer, esses entraves, embora, então, vocês estão dizendo, estamos no caminho certo, uma questão de ritmo, de melhorar estratégias de planejamento, mas a gente tem gargalos ou entraves que diminuem as nossas possibilidades de ir adiante em relação a isso, Adir? Eu tenho uma ligeira divergência quando fala do peso da carga tributária no Brasil. Eu acho que nós temos que pensar um pouco se ela não é mais injusta do que pesada. Ok, boa questão. É exatamente isso. Porque o Brasil ele tem uma estrutura tributária que eu acho que é injusta. Né? Os trabalhadores... Quer dizer, o problema não é pagar 35% de carga tributária na produção do Brasil. O problema é ela ser injusta, ela ser mal distribuída. Quem paga. Exatamente. Então, o que nós os pobres pagarem mais, exatamente, o retorno desses impostos na forma de serviço e tal ainda não ser como a gente gostaria. Nós queremos uma reforma tributária no Brasil que faça justiça social, né? Que os trabalhadoras possam pagar mediante o que ganham, né? Não é mediante o que o governo estabelece como cota, né? Os trabalhadores pagam... imposto regressivo, muitos trabalhadores pagam como os empresários pagam. Então, nós achamos que quem ganha mais deve pagar mais, quem ganha menos deve pagar menos. Né? E quanto ao peso da estrutura tributária, é muito relativo, porque quem paga imposto no Brasil pode ser que se sente pagando muito, mas quantos sonegam e não pagam nada e são beneficiários de todas as políticas. E da riqueza brasileira. Da riqueza. Preciso rodar. Rafael, um minutinho para fechar. Eu vou, olhando para a questão tributária, eu vou no sentido que o Adir falou. Eu acho que tem uma questão de distribuição do imposto também. A gente vê medidas recentes de desoneração, até mesmo no Plano Brasil Maior. A gente vê medidas de desoneração para os trabalhadores ao longo da crise de 2008, 2009. Então, se a gente está sempre cortando impostos para beneficiar trabalhadores, indústria, setores específicos, algo tem que ser feito em relação à carga tributária. Né? Para que ela não fique servindo só como ferramenta para impulsionar a economia. Se ela pode ser menor, vamos colocá-la num patamar menor. O presidente Dilma recentemente assumiu que a carga tributária no Brasil é alta, diz ela, né, que é alta. Pode ser menor desde que o Brasil seja mais organizado. E também diz, é alta e é injusta. Né? São as duas coisas que talvez a gente tenha que atacar. Eric. E acho que, acrescentando ao que o Adir e o Rafael falaram, tem uma loucura, um negócio totalmente descabido, que é, por exemplo, essa guerra fiscal entre os estados. Né? Um estado cobra menos ICMS num porto, o outro no outro,
que gera uma distorção absurda que atrapalha mais ainda toda essa dinâmica. Então, a questão da reforma tributária é essencial, é verdade. Tem que ter... Mas tem ali que rever o pacto federativo também. Rever o pacto federativo, torná-la de verdade justa, como todo mundo já disse, absolutamente injusta, que seja transversal. Por exemplo, não é possível a gente pagar PLR, imposto de renda sobre PLR, não é isso? Então, são distorções em que quem recebe salário na folha de pagamento, que é hoje, graças a Deus... PLR, para quem não sabe, participação nos lucros das empresas. Quem recebe salário e tem folha de pagamento, arque com a grande parte dos tributos, do imposto de renda, pelo menos no Brasil todo. É trabalhador que paga, não é? E as grandes fortunas passem absolutamente ilesas nesse sistema que está taxadas. Eu queria agradecer muito. Muito obrigado. Acho que foi uma boa conversa, muito esclarecedora para mim, inclusive. Gostaria de agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. Para finalizar, eu vou citar o ministro da Fazenda, o Guido Mantega, que em encontro recente entre empresários e a presidenta Dilma Rousseff disse o seguinte, que não é fazendo o trabalhador passar fome que a gente vai deixar o país mais competitivo, mas com o trabalhador ganhando mais e exercendo o seu direito no mercado consumidor. A massa salarial crescendo significa a demanda crescendo e estimulando investimentos. Acho que é por aí, né? Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo Twitter, que é @RedeTVT, e pelo Facebook, facebook.com/RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.